Bom, eu vou explicar o main file do nosso projeto de Python, que foi basicamente a interface do Thinkinter, e o que a gente fez foi basicamente um conversor de bases. Eu vou rodar ele aqui. Tá, beleza, ele aqui abre. Vamos explicar por partes do que é cada coisa. Primeiro eu importo a biblioteca Thinkinter numa variável que se chama tk e ttk. Então a gente começa com o root. O que é o root? O root basicamente é o objeto principal do Thinkinter. É aquele objeto que eu vou construir em cima dele as coisas. Então esse aqui eu crio o root e vou adicionando as coisas. Esse padrão de adicionar as coisas se chama builder pattern. E esse builder pattern permite justamente isso, eu ia adicionando as coisas e no final eu construir aquilo. Então, aqui eu defino duas variáveis, a primeira option from, ou seja, de e para, ambas são strings, e essas strings elas são setadas para começar no decimal. Isso aqui é importante porque eu vou armazenar os valores daqui, dessa parte, e quando eu clicar aqui eu vou armazenar, por exemplo, o binário vai estar setado ali, e esse set é justamente decimal, porque quando eu inicio o programa ele vai estar setado no decimal. E a gente tem os frames. O que são os frames? Os frames basicamente é onde eu vou desenhar aquilo na tela. Então, eu criei um frame, esse frame, ele existe, ele está na tela, o PEC significa que eu vou colocar ele na tela, com esses padrões de centímetros aqui. E o que acontece? Eu crio objetos onde eu possa jogar naquele frame. Então aqui o que eu criei? Eu criei um label frame, que é um label, é basicamente um quadro. Esse quadro eu desenhei ele justamente no in-frame, que é onde está o frame que eu desenhei. Ou seja, esse label. Então basicamente o frame é isso. O frame é uma posição onde eu vou colocar os objetos na tela. E você pode mexer aqui, tipo, colocar em qual frame você quiser e ver qual vai ser o resultado, em qual posição aquele frame vai estar, em qual posição da tela aquele frame vai estar. Bom, e aqui é basicamente a função convert number, que quando eu clico no botão de converter, ele vai executar essa função. O que é que tem nessa função? Bom, muito simples. Primeiro eu pego o meu int, ou seja, o meu frame, que é o meu frame do resultado, ou seja, daquele label ali, esse label, que pega os valores, e eu boto no get. O get, o que o get faz? O get ele pega aquele valor seco, aquele valor cru. Aquele valor que não é, tipo, definido pelo próprio Thinkinter. Então eu pego esse valor cru e crio uma função, e essa função, ela vai me retornar true ou false. Basicamente, ela vai me retornar um booleano. O que é que essa função faz? O que é que o all faz? O all, ele basicamente retorna true se todos os caracteres forem verdadeiros, e falso se algum deles forem falso. Ou seja, eu vou colocar o meu número, ou seja, o meu número cru, e vou colocar uma lista de caracteres válidos. Vamos pode ver aqui. Essa aqui é a lista de caracteres válidos. E o que acontece? Eu crio um for loop, ou seja, um for loop quando eu crio um char dentro do número, ou seja, o primeiro valor char, 0, beleza. E depois eu verifico se esse caractere está nos caracteres válidos. E aí a partir daí ele vai retornar true ou falso. Todos eles têm que ser true. Caso contrário, retorna falso. Só que aí tá. Se, vamos fingir que não existe esse note. Se o número é válido, então eu não deveria printar um erro. Então o que é que eu faço? Eu inverto, eu coloco um not. Aí eu inverto basicamente, ou seja, se não for válido, eu printo esses caracteres e retorno para não executar mais, não executar as outras partes. Isso aqui é uma trickzinho. E basicamente isso aqui é só uma forma de validar os inputs. Caso eu coloque o binário converter e venho aqui na minha tela, ele me printa isso aqui. Ou seja, dizendo que isso aqui não é válido. E basicamente é isso. Bem simples. Bem simples. E a forma de conversão? A forma de conversão, ao invés de, por exemplo, ver que ele botou no hexadecimal e para octal, o que é que eu faço? Eu sempre converto primeiro para decimal e de decimal eu converto para o valor desejado. Por quê? Porque se eu fosse tipo, converter, ver qual está selecionado e para qual vai ser convertido, ia ter tipo, muitos ifs e elifs aqui, então é mais otimizado assim. E basicamente é isso. Ok, eu vou explicar agora a função de hexadecimal para decimal, que é basicamente eu pego um valor como argumento, crio uma variável decimal e o que é que eu faço? Eu inverto a string. Ou seja, se eu tenho um valor que seja A10, isso aqui vai ser igual a 0, 1A. Ok, e aí eu crio um for loop, esse for loop vai dar uma interação total de valores que tem aqui dentro, ou seja, o tamanho da minha string, que vai ser 3. E aí o que eu faço? O meu dígito ele vai ser igual ao primeiro valor da minha string reversa, ou seja, vai ser igual a 0. Eu vou verificar se o 10 é igual a 0, ou seja, se é um dígito, se é um número em específico, eu simplesmente faço a conversão normal, que é eu multiplico pela base 16 elevado ao index, que vai ser 0. Se não, se for o valor A, eu converto esse dígito para uma superior, caso ele seja digitado em lowercase, eu digito A maiúsculo, ele vai ser convertido. Menos 55, porque 55 é um valor na tabela ASCII, que quando eu tiro a diferença deles, ele vai me dar o valor convertido para... Olá, eu sou Davi e eu vim explicar os meus dois códigos, que é hexadecimal para binário e hexadecimal para octal. Primeiro a gente vai falar sobre hexadecimal para binário. Aqui já a gente coloca a função def, hexadecimal para binário, número x, né? Aí a gente coloca decimal igual int, número x, vírgula 16, que é para representar o número hexadecimal. Aí bota binário, bin, que é para transformar ele em binário, o número hexadecimal para binário. Aí a gente coloca decimal, né, para ficar certinho. Aí a gente bota replace 0 OB, para remover o prefixo. Aí depois retorno binário, que é para retornar para o binário. Aí aqui a gente coloca número hexadecimal igual input, digite número hexadecimal, resultado binário é igual hexadecimal para binário, número hexadecimal. Aí a gente bota um print f, o número transformado em binário é resultado binário, aqui. O segundo código tem a mesma estrutura, literalmente, é a mesma estrutura, eu só mudei os números e os fatores. A mesma função def, hexadecimal para octal, número x, isso aqui eu já expliquei. Aí a gente coloca octal, igual oct, né, para ele virar um número octal. Aí decimal, para ele ir com int. Aí ponto replace, para remover o prefixo 0o, aí a gente retorna para octal. Aí número hexadecimal,
igual a input, dígito número hexadecimal, resultado octal igual a hexadecimal, aí número hexadecimal. Aí printf, o número transformado em octal é resultado octal. Aí vou mostrar os dois códigos funcionando. Primeiro hexadecimal para octal, agora o código hexadecimal para binário. E é isso, assim que for o código. A segunda parte desse vídeo será mostrando e falando sobre este código em Python que recebe um número octal e transforma em decimal. Primeiramente, iniciamos a função com duas variáveis. Primeiro decimal e segundo expoente. Decimal vai ser 0, que ele vai ser automaticamente adicionado de acordo com a função. E o expoente que será menos 1, tem que ser menos 1. Aí, segundamente, iniciaremos um loop, que no caso aqui iniciaremos com for. Aí, no for, dígito receberá o número octal. E dentro do dígito vai ter o decimal, que ele vai receber o número inteiro do dígito, vezes 8, elevado ao expoente. E esse expoente, o primeiro vai ser menos 1, o segundo menos 2 e por aí vai. E isso é feito para que ele não erre no cálculo. Aí o segundo, o segundo aqui do loop será o expoente menos 1, que quando ele passar aqui pela primeira vez, ele vai ser menos 1, expoente. Quando ele passar pela segunda, menos 2. E no final dessa função ele retornará o decimal. Aí em seguida mostraremos, vemos a área que entrará o dígito do usuário, que foi nomeado número octal, e ela receberá um input, que vai ser o dígito. E em seguida vai ser o resultado decimal, e nessa variável ele chamará a função, e depois verá o printing, que no printing será mostrado no console. E nesse console ele gera... Boa noite, me chamo Lucas e irei explicar a ponto mais sobre este código. Primeiramente, ele é um código que ele vai simplesmente pegar um número octal e transformar em binário, utilizando no caso função. Por isso que aqui o def ele tem um nome octal para binário. Aí já com esse nome já identificamos que ele vai pegar um número octal e vai transformar em binário. Primeiramente, quando ele entrar na função, a primeira coisa que vai ser interpretada vai ser o int, que ele vai receber o número inteiro, e esse número inteiro vai ser de base 8. Aí em segundo, ele vai pegar o número decimal e vai transformar em binário, por causa do bin aqui. E devemos sempre botar esse barra 2 e 2 pontos para ele tirar os dois primeiros caracteres usados, que no caso vai ser, se não acrescentarmos esse 2 aí, ele vai vir ao B, aí devemos sempre botar ele. E ele vai tornar o binário string. Aqui embaixo, rapidamente, o octal string, ele vai receber um número, digita o número octal que será convertido para binário. Como para ele receber, a gente precisa botar sempre o input. Aí em seguida, o número binário vai chamar a função, que no caso a função é essa daqui de cima, e em seguida ele vai mostrar um print no console. Vai mostrar octal, o número que foi digitado e o resultado em binário. Meu nome é Alex e eu fiquei responsável por converter os números decimal em binário e decimal para octal, começando pelos números binários. Bom, primeiramente a gente vai definir uma função que vai receber um número decimal. Logo em seguida iremos fazer uma observação, iremos fazer uma condição, pois se o número for 0, que a pessoa, que o usuário vai digitar, logo a resposta será 0, porque 0 em decimal também é 0 em binário. Para representar o número binário futuro, iremos colocar uma string vazia. Logo depois iremos usar um looping para que o número decimal escolhido fique dividindo por 2 até não tiver mais como dividir. E o resto ou vai ser 0 ou vai ser 1. Quando o loop cessar e as divisões também, logo nós temos um número binário que vai retornar a função já com sua resposta. Para octal é da mesma forma, iremos definir uma função que vai receber um número decimal. Logo em seguida iremos fazer a mesma observação, aquela condição, que se o usuário digitar o valor 0, a resposta também será 0, porque 0 em decimal também é 0 em octal. Para representar o número octal, iremos colocar uma string vazia, vamos passar para o loop, sendo que dessa vez o número que o usuário digitar, ele vai ficar dividido por 8, e o resto ele pode ser de 0 até 7. Quando o loop terminar e as divisões também, o número octal vai retornar a sua função já com a resposta. Hoje eu vou apresentar o trabalho de Geofton, né? Vou apresentar a minha parte aqui. Eu fiz uma calculadora, né? A conversão de binário para octal e de binário para hexadecimal, né? E eu vou explicar passo a passo o que eu fiz aqui no meu código. Eu primeiramente defini uma função de binário para octal, depois eu realizei a conversão do binário para hexadecimal, do binário para decimal, perdão. Depois eu realizei a conversão do decimal para octal. Depois eu removi o prefixo 0O, né? Para não estar aparecendo no final, esse prefixo. Depois eu coloquei uma leitura aqui do usuário, que o usuário vai ver no terminal, para ele digitar o número para converter em octal, um número binário, né? Depois, o usuário digita o número binário, né? E esse número binário convertido em decimal, né? E aí o terminal dá o retorno ao usuário, mostrando aquele número que o usuário digitou em binário para octal, né? E agora eu vou falar a parte do binário para hexadecimal, né? Primeira coisa, eu defini uma função aqui, do binário para hexadecimal, né? Depois eu realizei a conversão do binário para o decimal, como você pode ver aqui. Depois eu realizei a conversão do decimal para o hexadecimal. Depois eu removi o prefixo 0x, porque para ele não estar aparecendo lá para o usuário no final. E aqui eu realizei a leitura que o usuário vai ver, né, no terminal, a pergunta que o terminal vai fazer para ele, né? Qual número ele quer em binário para converter para hexadecimal. E esse resultado vai ser mostrado para o usuário, né? Bom, então basicamente é isso. Foi basicamente isso que eu fiz no meu código, né? Essas duas calculadoras aqui para transformar, né? Transformações do binário para octal e binário para hexadecimal, né? E é isso. No nome é Arthur, eu vou falar sobre a função de decimal para hexadecimal. Primeiro, eu crio a função decimal para hexadecimal com parâmetro de número. Nele, eu faço a condição de que se o número for menor que 0, vai retornar um número inválido. Caso ele seja, o número seja igual a 0, vai retornar 0. Se não, uma variável hexadecimal vai ser criada, sem valor, e o laje de repetição em while. Enquanto o número for maior que 0, ele vai criar uma variável chamada resto, que vai receber o resto da divisão por 16 do número. E caso o resto seja menor que 10, hexadecimal vai ser o resto mais hexadecimal. Se hexadecimal passar de 10, ele vai transformar as strings de 10 até 16 e vai somar com hexadecimal para transformar em letras. E o número vai ser a divisão inteira por 16 e vai retornar hexadecimal. Agora eu vou falar da função binária para decimal. Vou criar primeiro a função binária para decimal com parâmetro de binário. Nele vai ter a variável n, que vai ler o tamanho de dígito da variável binário, criar a variável decimal que vai ser igual a 0, o laço de repetição for, que vai receber i na distância de n, e o dígito vai ser igual ao número inteiro do binário, junto do dígito da distância da variável i criada pelo laço de repetição for. Decimal vai ser somado ao dígito vezes a variável n, menos a variável i menos 1, multiplicado exponencialmente por 2, e vai retornar o valor da decimal. E foi isso a minha explicação.